A ABRH São Paulo traz até você mais um webinar. Saudações a todos e aproveitem. A BRH São Paulo, conhecimento e desenvolvimento. Bom dia a todos. Nós da ABRH e do Corale temos a maior satisfação de estar com vocês novamente esta manhã, falando sobre esse assunto tão importante e relevante que tem surgido muitas dúvidas dentro das empresas, que é o Covid, doenças ocupacionais, acidentes do trabalho e teletrabalho. Temos 4 palestrantes, ou 4 debatedores, como vocês acharem melhor, e por mini currículos, porque antes de falar e passar para eles, eu queria dizer alguma coisinha para vocês. A Nádia Demolier Lacerda, ela é uma acadêmica em Direito do Trabalho e é integrante do Corale também. Deixa eu ver, André Chiara é engenheiro de segurança do trabalho e também integrante do Corale, e abordará fundamentos práticos ocupacionais para a prevenção. O Dr. Vonei Ferreira, que vamos dizer, uma figura bem carimbada e bastante importante dentro do nosso Corale, diretor jurídico da BR Brasil, é diretor executivo da Sobrate e integrante do Corale, evidentemente. Ele vai tratar mais dessa área de teletrabalho, que é justamente o foco da Sobrate. E temos o doutor Orion Sávio Santos de Oliveira, um parceiro nosso antigo, que está sempre conosco, muito obrigado. Ele é da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia e abordará o posicionamento da Secretaria frente aos registros e análise situacional. Pode ser que ele traga mais novidades para a gente, isso aqui é aberto e totalmente à vontade. Nesse momento, eu peço para o Ricardo Albergar, que é um membro do Corale e um dos nossos palestrantes, que ele também faz parte de uma associação parceira nossa, neste evento que a gente está realizando, a GSSO. Ricardo, com você, por gentileza. Muito obrigado, Inês. Bom dia a todos e muito sucesso em nosso evento. Eu vou passar uma breve apresentação, só um minutinho. Bom, a GSSO é a Associação de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional. Ela foi fundada em 2014. Deixa eu só fechar aqui que eu estou com as fotos, não estou vendo a apresentação. Foi fundada em 2014 e tem por objetivo, primeiro, a excelência no serviço de gestão e segurança e saúde ocupacional prestados pelas empresas do setor e ser protagonista na redução dos índices de acidentes e doenças ocupacionais. Essa é a nossa diretoria. Essas são as empresas que são as associadas da GSSO, todas elas de gestão de segurança e saúde ocupacional. Esses números foram obtidos entre as empresas, e compilados internamente no ano passado. Então, a GSSO é responsável por gerir 5 milhões de beneficiários entre colaboradores e familiares. As empresas associadas têm 1.900 colaboradores e 16 mil clientes. A GSSO participa ativamente da CTPP, do E-Social e da modernização das NRs como consultora da Confederação Nacional de Saúde, CN Saúde. Tem, dentre seus parceiros, a CN Saúde, a ASAP e a ABRH São Paulo Corale. Quanto ao conteúdo, a GSSO desenvolveu um importante estudo com a Cital e a Finanças do Bem e entregou esse estudo à Secretaria de Trabalho, um estudo voltado para a sustentação das NR de gestão que foram modernizadas. Ela divulga para os associados semanalmente um informativo com todas as normas e atualizações de segurança e saúde do trabalho, além de informações relevantes sobre o setor. No passado, fechou uma parceria com a Fundação Vanzolini para a certificação dos associados.
Essa certificação está em fase de alterações por conta da modernização das NRs de gestão. Além disso, ainda divulga nas redes sociais matérias relevantes do setor. Fez alguns eventos, se não me engano, a maioria, ou todos eles, em parceria com o Coralia BRH. Aqui tem alguns exemplos. Outros eventos, vocês podem ver aí o Orion, né, num evento lá no passado, também com o CRI aqui, né, que tem capitaneado pelo nosso querido Luzi, e na CN Saúde. Muito obrigado a todos. Agora eu Você passo pode chamar a Nádia, por favor, Ricardo? Sim, agora eu passo a palavra para a doutora Nádia Demonier Lacerda. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, minhas desculpas, eu quase me atraso aqui com problemas de internet. Deixei os meus amigos preocupados. Como vai, Inês, Ricardo, Volney, Oriol? Eu escapei de um infarte, nada. A Inês vai me colocar para ajoelhar no milho, mas e depois a gente resolve isso. Pessoal, é um prazer estar aqui contribuindo com vocês com algumas das questões jurídicas mais relevantes em se tratando de doenças ocupacionais relacionadas à Covid, ok? Bom, como o tempo é curto, nós vamos concentrar a nossa fala nas relações de trabalho sob vínculo de emprego. E tentarei, como acho que é desejável, procurar não tomar o lado dos empregados nem das empresas e buscar tratar aqui com os meus colegas de algumas questões para as quais existem opiniões divergentes, né? A primeira delas é a responsabilidade das empresas em relação às doenças, digamos assim, em que há dúvida se foram causadas, eu falo da Covid, né? A doença, se foi causada no ambiente de trabalho ou se, por ser uma epidemia, uma pandemia, melhor dizendo, possa ter se originado das interações sociais, familiares. Muito bem, para início de conversa, vamos lembrar que a responsabilidade das empresas, ela transita entre várias ciências, vamos dizer assim, né? Falamos do direito do trabalho, e chamamos a atenção para as normas regulamentadoras que tratam da responsabilidade da empresa por propiciar um ambiente de trabalho saudável. Falamos, por outro lado, da ciência do direito previdenciário, que regula também responsabilidades do empregador, define o que é doença ocupacional, o que é acidente, define o que são doenças endêmicas e, por analogia, pandemia. E também vamos tratar do direito civil, da ciência do direito civil, que regula responsabilidades empresariais em relação às pessoas que circundam ou que se relacionam à sua atividade econômica. Ponto número 1, né? As normas de saúde, as normas regulamentadoras da Secretaria Especial do Trabalho serão tratadas aqui, principalmente pelo Dr. Orion, pelo Dr. Ricardo, e elas dizem muito sobre as responsabilidades das empresas em relação aos indivíduos que lhe prestam serviços. Chamo a atenção para a NR1, que trata dos programas, do Programa Geral de Gestão do Meio Ambiente do Trabalho, chamo a atenção para os programas de saúde ocupacional, de controle de saúde ocupacional, do PPRA, da RN9, que agora também vai ser explorada aqui pelos meus colegas como uma grande alteração na sua gestão, ela deixará de existir, isso tudo será tratado mais para frente, e vou me concentrar, então, nas responsabilidades que advêm da própria legislação previdenciária. Primeira pergunta, o que é doença ou acidente ocupacional, né? Nós vamos beber da fonte lá da Lei 8.213, que trata, então, dos benefícios previdenciários, e lá nós vamos encontrar, no artigo 20, a definição do que é doença do trabalho, ou seja, aquela relacionada, está lá no inciso 2º do artigo 20 da Lei 8.213, que é aquela relacionada ao meio ambiente do trabalho, que também não existe sozinha, ela é regulamentada pelo Decreto 3.048, que traz um nexo de causalidade. Lá nós temos duas tabelas,
no decreto 3.048, fala da legislação previdenciária, que exigem para que uma doença seja considerada como relacionada ao trabalho, trazendo responsabilidades para a empresa, tanto em termos de indenização ao trabalhador, por danos materiais e danos morais advindos de uma doença adquirida em função do exercício da profissão em determinada empresa. Falo também da estabilidade, também prevista pela lei previdenciária, quando a doença relacionada ao trabalho causa diminuição da capacidade laboral e causa também a percepção de um benefício relacionado ao trabalho pela Previdência Social, garantindo também uma estabilidade de 12 meses após o retorno ao trabalho. Vou me furtar de ficar mencionando muitos dispositivos legais, porque o nosso objetivo é um bate-papo rápido. Mas, enfim, notem que a legislação previdenciária também exclui do conceito de doença do trabalho aquelas causadas por endemias. O que são endemias, né? Endemias são doenças próprias de determinadas regiões. Por exemplo, a doutora Cláudia Vilela, num outro evento, nos ensinava, nos exemplificava que, por exemplo, lá no estado de Amazonas, é comum febre amarela. Nós não podemos vincular a febre amarela a um determinado negócio, como se fosse risco ocupacional, por exemplo, de um supermercado, de um comércio varejista. Por outro lado, nós podemos vincular determinados negócios, determinadas atividades empresariais, tais como hospitais, tais como laboratórios, tais como indústrias químicas que fabricam insumos farmacêuticos, todas elas desde que o negócio exija do trabalhador um contato direto com agentes biológicos. Sim, nós vamos aplicar a legislação previdenciária combinada com a legislação civil, o artigo 186 e 927 do Código Civil, que tratam de responsabilidade da empresa pelos riscos do seu negócio, da sua atividade principal. Essas atividades, hospitais, funcionários ou empregados dos hospitais que estão na linha de frente de tratamento da Covid, laboratórios, todas essas atividades reúnem um risco inerente que é o agente biológico. Ainda que seja um agente pandêmico, nesses negócios, o empregado está diretamente em contato com o agente biológico, o SARS-CoV-2. Portanto, ali nós teremos uma responsabilidade mais avançada e poderemos ter margens aí aos empregados de pleito de indenizações. É claro que isso não é, como a gente costuma dizer, preto no branco. Se a empresa segue todos os protocolos, se a empresa fornece equipamentos de proteção, se a empresa adota regras de segurança previstas nas normas regulamentadoras para essas empresas de risco acentuado, nós ainda poderemos ter discussões sobre, enfim, o cabimento ou não de responsabilidades por doenças ou até fatalidades, né, mortes ocorridas em decorrência da Covid. Mudando um pouco o cenário, vamos falar dos negócios cuja atividade principal não tem, por essência, lidar com agentes biológicos e, sobretudo, com o SARS-CoV-2. Não há manipulação, não há contato direto. Nós estamos falando de supermercados, de transportadoras, de comércio varejista em geral, de serviços, não é? Muito bem, eu prometi no início que eu não ia não ia tomar partido, né? Mas eu acho que é bom explicar que para todas essas empresas que não têm, cuja sua atividade não é um risco acentuado, não oferece um risco acentuado para o contato com o SARS-CoV-2, o que nós temos que lembrar, né? Que aí, qualquer contaminação pela Covid, ela vai depender da culpabilidade da empresa, ou seja, uma prova que a empresa deverá fazer de que, para prevenir a contaminação pela Covid, ela adotou todas as medidas preconizadas pela OMS, pelas normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, e até mesmo as posições que vêm sendo divulgadas até pelo Ministério Público do Trabalho, ou seja, ela adotou protocolos de segurança que vão desde fornecer álcool gel,
treinar e exigir que as empresas mantenham, que as pessoas, mantenham distanciamento social nos seus ambientes de trabalho, que usem máscara, que troquem a máscara a cada 3 vezes, que, sendo possível, eliminem ou diminuam o trabalho presencial, falo mais de serviços, nós todos, colegas, acho que estamos trabalhando de casa, protegidos e privilegiados com essa possibilidade do home office, não é? Mas, mesmo assim, nós já começamos a ver decisões. Cito uma de Três Corações, em Minas Gerais, uma sentença que condenou uma transportadora ao pagamento de uma indenização aos familiares de um motorista acometido por Covid-19 que veio a falecer. Mas é muito importante a gente ter cautela em dizer, bom, se teve uma sentença, então a Covid foi considerada como doença do trabalho. Não é bem assim. Nós tivemos, só para lembrar, a MP, a Medida Provisória 927, que no seu artigo 29 colocava a Covid como excluindo do conceito de doença ocupacional. Um pouco mais à frente, tivemos uma decisão do STF no MADIM, né, numa ação direta de inconstitucionalidade, em que o ministro Marco Aurélio disse, não, na verdade, não há inconstitucionalidade no artigo 29. Entretanto, essa decisão foi monocrática e, como é a regra, ela foi levada para o colegiado. O colegiado decidiu, então, que o artigo 29 realmente não era aplicável, ou seja, ele foi considerado inconstitucional, porém não foi analisado o mérito, o que nos deixou com a seguinte situação para empregados e empregadores, né? Atualmente, a Covid pode ou não ser uma doença ocupacional. Ela é, com certeza, ou melhor, tem mais chances de ser assim considerada para os profissionais que atuam na linha de frente no combate à Covid-19. Ela não é, como regra geral, para os negócios cujas atividades econômicas não têm como produto o tratamento da Covid-19, o contato com o vírus, certo? Muito bem. Essa decisão de Minas Gerais, ela traz um alerta para as empresas, porque ela, analisando uma situação muito específica daquele motorista, daquelas condições de trabalho, levou em consideração que a empresa tinha o dever de comprovar que seguiu todos os protocolos, que garantia, tanto quanto possível ali, um meio ambiente saudável, mas isso não foi, naquele caso específico, bem sucedida a tal prova, né? A empresa, por exemplo, tinha comprovantes de que teria entregue álcool gel, mas não tinha como fiscalizar se era em quantidade suficiente. O próprio caminhão, ele era manobrado nas entregas, não é? Por vários manobristas, então havia ali um contato dentro de uma cabine pequena, sem a comprovação de que a empresa adotava técnicas recomendadas para a higienização da cabine. Bom, em linhas gerais, para ser bem curta, aquele caso específico não traz um precedente que possa ser utilizado, por exemplo, para os empregados de todos os negócios que adquirirem, eventualmente, a Covid-19 e queiram uma indenização. Não é assim. Voltando e fazendo um resumo do que é doença ocupacional, do que é acidente do trabalho e quais são as responsabilidades do empregador, eu diria, para encerrar esta questão, que empresas de linha de frente de Covid devem sim adotar todos os protocolos, e eles são muito, muito mais amplos do que as empresas dos outros segmentos que não lidam, não têm o SARS-CoV-2 como um agente biológico inerente ao seu negócio. Isso envolve desde máscaras de proteção hospitalar, de trocas de equipamentos, de turnos, de uma série de seguranças e protocolos que não se aplicam aos demais negócios. Os demais negócios, falam de serviços, comércio varejista, tem outros protocolos, ou seja, protocolos mais simplificados que exigem máscara, não precisa ser necessariamente a máscara hospitalar, até porque ela é ainda de difícil aquisição, embora a gente já tenha muito mais do que tínhamos no início da pandemia, protocolos de distanciamento, medida de temperatura, aferição de temperatura, quando é possível o home office, todos os protocolos que a gente agora já não é mais técnico, não precisa nem ser técnico para dizer, todos nós sabemos o que tem que fazer para tentar diminuir
o contato, principalmente agora com essas novas cepas, não é? Bom, falando então dessas questões, né, eu acho que esse é o ambiente atual que vivemos. Responsabilidades existem, as empresas ficam o nosso recado para adotarem todos os protocolos, que serão mais bem explicados, inclusive a obrigação ou não de constar no PCMSO, no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, não é? Essa é uma questão que eu deixo para os colegas, mas eu gostaria só de jogar uma pimenta aqui, não é? Todos nós sabemos que a nota técnica número 20 do Ministério Público do Trabalho do ano passado recomendou porque o Ministério Público do Trabalho não tem jurisdição ou competência para impor ou alterar uma legislação. E aí os colegas vão colocar melhor essa questão, mas na nota técnica número 20, o Ministério Público do Trabalho recomendava que o agente biológico SARS-CoV-2 fosse integrado no Programa de Saúde Ocupacional, no PCMSO, para que fizesse parte de todo o sistema de saúde e segurança do trabalho das empresas em geral, não é? Essa é a minha opinião pessoal, por favor, fico à vontade aqui para receber críticas e discordâncias, isso faz parte da nossa estratégia de levar o conhecimento até todos os que nos acompanham, mas a minha opinião é contrária. Aos meus clientes que não têm o SARS-CoV como um risco inerente à sua atividade econômica, eu recomendei que não o fizessem, não integrassem o SARS-CoV como um agente biológico inerente ao seu negócio no PCMSO, mas sim adotassem todos os protocolos recomendados internacionalmente e nacionalmente para a prevenção da doença, protocolos separados do seu PCMSO. Por quê? O PCMSO, como um dos instrumentos do controle de saúde ocupacional e prevenção de doenças, ele traz enormes implicações tributárias, inclusive, para a empresa, né? O Volney também vai falar um pouquinho sobre CAT, e quando a gente tem um agente envolvido nos nossos sistemas de segurança internos, de saúde ocupacional, o que vai acontecer? Aquilo ali, estando identificado esse risco da atividade econômica, ainda que seja uma pandemia, que a pessoa pode, enfim, ser contaminada em qualquer lugar, muitos nem sabem onde são, não é? Ela atrai enormes responsabilidades para a empresa. As responsabilidades são em relação ao empregado, como já falei, nós temos o risco de estabilidades, de indenizações por responsabilidades previstas lá no Código Civil, nós temos possível aumento no FAT, no SAT, que incidem sobre a folha de pagamento e que tratam de riscos ocupacionais cuja empresa assume como sendo o risco do seu negócio, não é? Então, esta é a minha opinião pessoal. Fico à vontade para receber críticas e sugestões. Para encerrar a minha fala, eu acho até que já passei um pouquinho ali, né, Inês? A Inês está brava comigo hoje, vai ficar mais brava ainda. Muito bem, para encerrar... Não, você está perdoada, Nádia. Obrigada, querida. Então, para encerrar, vamos falar rapidamente dos controles em relação ao home office, também sempre ligado à saúde e segurança, não é? Olha que coisa estranha que nós estamos vivendo, né? Nós aqui, palestrantes, somos privilegiados porque podemos ficar no conforto das nossas casas, não é? Sem ter que gastar tempo no trânsito, protegidos em tese, não é mesmo? Muito bem, mas nós temos que entender que existem uma gama de outros trabalhadores que não têm esses mesmos privilégios, não é mesmo? Que estão em casa num regime de emergência, que muitas vezes moram numa residência pequena, com muitas pessoas, não tem uma internet banda larga suficiente para atender as necessidades do trabalho, por vezes não tem nem a sua salinha fechada, como eu tenho aqui, como vocês têm, não é? Para ter o seu momento de concentração, estão com as crianças em casa. Então, tudo isso deve ser levado em consideração para fins de saúde e segurança do trabalho. Me reporto a NR17, ergonomia no trabalho, e deixo aí a pergunta aos meus colegas que vão falar, como é que a empresa pode, de uma forma razoável, tratar com, vamos dizer assim, com um mínimo de razoabilidade as suas obrigações em relação ao cumprimento de questões relacionadas à saúde do trabalhador em home office, né? Ergonomia, por exemplo, é um assunto muito delicado.
e que afeta acarreta para a saúde do indivíduo uma série de complicações, não é? Então, vejam lá, treinamento para regras de ergonomia deve fazer parte, sim, da saúde e segurança do trabalho, dos sistemas de saúde e segurança de todas as empresas, não é? Hoje, com a pandemia, e aí endereço aqui para o Volney, como é que a empresa vai fiscalizar, né? Se eu estou aqui, eu vou confessar para vocês, eu estou com a perna dobrada aqui, aliás, vou sentar melhor, mas, enfim, é difícil a ergonomia ser aplicada com 100% de segurança no trabalho à distância e com as restrições de fiscalização. Lembrem-se que o domicílio da pessoa também não é algo aberto e que toda semana um técnico da empresa possa vir. Aliás, ele próprio tem a sua proteção, né? Não deve se expor ao risco. Portanto, treinamento, termo de compromisso, de regras de ergonomia, não é? Devem ser avaliadas. A questão do mobiliário é outra regra que eu vejo muitos colegas dizendo, não, se tiver um contrato escrito, no caso do teletrabalhador, que o Volney também vai expor para vocês com mais profundidade, se tiver, então, um contrato escrito, eu não preciso prover móveis, mobiliário, estrutura nenhuma. Certo ou errado? Bom, na minha opinião, Volney, fique à vontade para discordar de mim, eu acho que depende, não é? Se nós estamos falando de gente privilegiada como nós, graças a Deus, a gente não vai pesar no nosso orçamento melhorar a internet, adquirir uma cadeira, verificar a postura da nossa mesa, eu tenho aqui um monitor grande, mas isso não é a realidade de todo mundo. Lembrem-se agora das gestantes, não é? Que mais recentemente, então, foram objeto de uma legislação que elas só trabalharão em home office se for possível, senão elas ficarão protegidas aí e deverão ter o seu salário garantido, podendo fazer uso, isso foi uma interpretação que foi feita na maioria, fazer uso do auxílio emergencial, da suspensão do contrato de trabalho, isso certamente vai ser abordado aqui. Mas, de uma forma geral, se a pessoa não consegue desenvolver a contento uma atividade laboral no seu home office porque não tem estrutura mínima, temos que repensar. Deixo aqui a bola com o Volney para ele explicar para vocês melhor qual a opinião dele, até para eu não monopolizar. Inês, querida, era o que eu tinha para expor para hoje. Fico à disposição para as questões que sobrevierem, se eu estiver apta a respondê-las. Um bom dia a todos. Obrigada, Nádia. E aproveitando só para dar um recadinho a todos, vocês podem formular as perguntas via chat, que eu já estou aqui organizando. No final das apresentações, todas elas serão respondidas pelas pessoas que estão abordando o assunto, ok? André, com você agora, por favor, querido. Vamos lá. Bom dia a todos. Vou projetar aqui a minha apresentação. Bom, muito obrigado, doutora Nádia. Acho que boas perguntas para a gente trazer aqui, a gente debater. Então, espero contribuir também positivamente aí com as dúvidas e até colocar outras dúvidas quentes aí para os colegas também nos ajudarem. Acho que é rico ter esse evento com pessoas diferentes, com experiências diferentes, com formações diferentes. Acho que é rico para o coletivo, para a gente crescer como um coletivo. Aqui eu trouxe, então, nessa apresentação, a primeira foto aqui é a foto do Google, tá? Essa foto foi tirada aí do New York Times. E o que mostra nessa foto? Já a preparação de algumas empresas, tá? Então, o Google como uma referência disruptiva na questão de inovações, tecnologia, ele já apresenta aqui uma videoconferência híbrida, né? Então, parte em casa, parte presencial, com distanciamento. Então, toda a parte de preocupação já, e quem sabe não é um novo normal, ou então a questão de carreira híbrida, né? Jornada híbrida que a gente vai ter no trabalho. Então, deixa eu aqui, pronto. A agenda eu estou dividindo em 4 assuntos, tá? Então, falar do Covid, o que mudou no escritório, doenças ocupacionais, então, se é uma doença ocupacional ou não, então a doutora Nádia até antecipou, então eu vou passar alguns pontos aqui também. O teletrabalho, as boas práticas para a gente fazer o teletrabalho e acidentes de trabalho, se é possível sofrer um acidente de trabalho em casa. Então, vou explanar esses 4 tópicos aqui. Começando com o Covid, então, primeira coisa, teletrabalho, todo mundo já está até acostumado já, então todo mundo que pode faz o teletrabalho o máximo possível, então, nas atividades administrativas. Mas é a dúvida que eu faço, será que está sendo bom para todos?
Será que todos receberam os equipamentos necessários? Até a doutora Nádia explicou, pô, a gente às vezes tem a capacidade de ter uma mesa, um local, mas no começo da pandemia eu trabalhei na minha mesa de jantar, na cadeira de jantar, e assim, durante acho que 6 meses foi muito cansativo, porque não é um posto para eu trabalhar 8 horas durante a jornada, né? E outra, a empresa, ela tem que ter, ainda identificar os grupos de riscos, tá? Então, a parte médica ou a consultoria médica da empresa tem que ter a noção e fazer gestão de todas as pessoas de risco, até para saber exatamente quando elas poderão voltar, ter o contato mais próximo para poder fazer a parte de gerenciamento, tá? Então, a parte médica das empresas. E uma boa prática também de todas as empresas é ter um fluxo de caso suspeito confirmado. Então, assim, tem algumas empresas, tá? Então, que a grande maioria administrativa consegue trabalhar de casa, mas tem outras que algumas pessoas, para manter o desenvolvimento, manter a estrutura do prédio, do escritório, precisa ir para o escritório. Seja pessoal de facilities, até manutenção, a parte de limpeza. Então, é interessante que tenha um formulário de preenchimento que todo dia que ele acessar o escritório, a pessoa possa fazer esse formulário, que receba uma avaliação médica para ver se está tudo certo, pode ir para o escritório ou não. Porque as perguntas, até coloquei aqui um formulário, depois a gente compartilha o material, que é do Centro de Controle de Doenças, tá? Uma instituição americana que tem um formulário padrão que pergunta algumas coisas. Por exemplo, se viajou nos últimos 10 dias, 14 dias, se teve contato com pessoas que testaram positivo, ou então se fez algum teste positivo. Então, é um jeito de filtrar também e evitar que uma pessoa, um possível caso positivo para a Covid, acesse o escritório e possa vir a contaminar outras pessoas, tá? E, além disso, tem que ter um fluxo de monitoramento. Então, para as pessoas que estão em home office, eu preciso fazer alguma coisa? Sim. Então, assim, é legal que tenha contato, a parte médica, a consultoria, contato constante com essas pessoas, que ela tenha um canal de contato para poder falar se teve algum sintoma, se não teve, se teve algum sintoma, quais são as orientações. Então, acho que a telemedicina ajuda bastante em alguns planos de saúde para fazer esse trabalho, para poder ter esse primeiro contato e, se for necessário ou não, fazer uma consulta, um teste. Então, eu acho que são boas práticas bem interessantes e fundamentais nesse tempo de pandemia, tá? André, por favor, André, verifica o seu microfone que está raspando, acho que no paletó, está com um som um pouco chato aqui. Desculpe, hein? Pronto. Imagina. Assim tá melhor? Acho que está. Boa. Perfeito. Qualquer coisa pode me sinalizar aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Vou tirar o fone. Vê se fica melhor assim. Assim tá melhor? Está melhor. Está melhor. Bom, pessoal. Acho que está muito baixinho. Está muito baixinho. Tá baixinho? Agora tá melhor? Tá. Beleza, pessoal. E, bom, vamos lá. Então, as medidas gerais na questão de Covid. Então, quais são os novos protocolos? Pensando, tá? Claro que a gente não está imaginando que seja tão logo, mas um retorno ao trabalho. Então, como o escritório, como as empresas podem se preparar para poder fazer um retorno com cuidado, até porque, imagina só, tem pessoas que não têm condições, seja de espaço, seja de equipamento, seja de tempo, para trabalhar em home office. Então, acaba tendo um sofrimento. Então, para essas pessoas que não têm um ambiente propício para trabalhar em home office, a empresa pode disponibilizar o escritório? Pode, desde que seja limitada a quantidade de pessoas e atenda os protocolos aqui de segurança, tá? Por exemplo, distanciamento, o totem de álcool, aferição de temperatura, o sistema de touch, tudo que for possível deixar sem toque é melhor, e limitar a quantidade de pessoas em ambientes. Então, a mesa de trabalho limitar a quantidade de pessoas que possam trabalhar, manter uma distância de 1,5 m. Além disso, é uma tendência que as empresas não tenham postos de trabalho fixos. Tá? Então, trabalhar com um sistema de reserva de mesa, porque é bom que a pessoa não leve os equipamentos, não leve coisas pessoais, adorno, alguma coisa assim, para ficar na mesa. Então, tendo uma mesa de reserva, uma mesa sem posto fixo, a pessoa vai ter que obrigatoriamente levar tudo embora. Isso facilita a parte de limpeza, higienização. Tá? Além de ter um controle de realmente quem pode e quem está no escritório. Além disso, o fornecimento de kit de combate ao coronavírus. Então, quando a pessoa for ao escritório, receber um kit para poder reforçar. E uma recomendação interessante no transporte público, que a gente não tem ação, é uma coisa que é caótica aqui no Brasil como um todo. Então, recomendar que utilize as máscaras mais eficientes durante o processo de transporte. Tá? Então, uma N95, uma PFF2, que são, durante o transporte público, garante uma maior segurança para a pessoa.
Janelas abertas do escritório seria interessante deixar sempre aberto, tá? Caso não seja possível deixar aberta a janela, então que o ar-condicionado esteja em pleno funcionamento, então que a gente consiga garantir que todos os ambientes tenham uma troca de ar de 27 ou 13 metros cúbicos por hora por pessoa, aí vai depender se é um escritório ou um local de alta rotatividade de pessoas, de acordo com a Anvisa número 9, tá? E a NBR. E que esse ar-condicionado tem o filtro EPA, né? Um filtro de alta eficiência. Além disso, é legal ter um protocolo de laudo de qualidade de ar e água, com uma periodicidade menor, tá? Então, a legislação prevê a cada 6 meses, mas se conseguir reduzir para 3, 4 meses, a gente garante que realmente está tudo certinho para o escritório, tá? Um ponto principal na questão de limpeza e desinfecção. A rotina diária do pessoal de limpeza, então imagina, para manter um prédio, a equipe mínima de limpeza tem que ter, a equipe mínima de segurança, de manutenção, para manter, porque às vezes você ficar muito tempo com o ar-condicionado desligado, o escritório fechado, isso pode proliferar algumas bactérias, algum tipo de contaminantes. Então, o que a gente recomenda? Que a limpeza e desinfecção, ela seja intensificada, tá? Para que consiga fazer uma limpeza nas áreas comuns, principalmente, e superfícies de alto volume. A criação de procedimento de limpeza padrão e a limpeza em casos suspeitos ou confirmados. Lá naquele fluxo de monitoramento, se eu tenho uma pessoa que foi suspeita, que apresentou sintomas, quando esteve no escritório no dia anterior, já acionar o procedimento de limpeza mais criterioso, tá? Que aí a gente pode fazer o isolamento da área, do andar, se for o caso, uma circulação de ar 3 horas antes de iniciar o processo de limpeza e desinfecção, o próprio processo de limpeza e desinfecção e aspiração do carpete, se for o caso, também com filtros de alta eficiência aí para poder garantir que aquele local onde transitou um caso suspeito, que pode virar um confirmado, tenha a limpeza necessária aí fundamental. Além disso, eu tenho que ter um treinamento para a equipe de limpeza, então fazer um treinamento, formalizar, registrar isso daí, tanto o treinamento quanto as limpezas realizadas. Porque, só para vocês terem uma noção, a questão de um caso suspeito, se a pessoa começou a sentir um sintoma, o exame é realizado de 3 a 4 dias. Então, o exame pode demorar, então, se for realizado há 4 dias para ter a confirmação. Então, é muito tempo. Nesse processo, tem que ter o registro de quando foi limpo, se foi uma limpeza de padrão de caso suspeito ou confirmado, ou foi uma limpeza tradicional, uma limpeza padrão já, que é rotineira. Além disso, os produtos químicos. Todo mundo acaba perguntando qual é o melhor produto. Então, a minha recomendação é seguir a lista N, que na verdade é uma lista de produtos químicos que tem aqui no Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que lá tem 58 agentes ativos. Então, por exemplo, peróxido de hidrogênio, álcool etílico, clorito de sódio, entre outros, que são presentes em mais de 550 produtos químicos diferentes. Então, a gente com certeza vai encontrar algum produto aqui para a gente utilizar. Lembrando que peróxido de hidrogênio, clorito de sódio é para limpeza de superfícies, não é para limpar a mão, não é para limpar a pele, nada. É só para limpeza de superfícies, tá? Então, não é recomendado para contato com pele, e sim superfícies do escritório, etc. E é legal também o escritório disponibilizar em locais estratégicos o kit de autolimpeza, para facilitar que o próprio colaborador consiga fazer a limpeza do posto de trabalho na entrada ou na saída do escritório também. É bom fazer nos dois. Aí a questão de doenças ocupacionais, acho que a doutora Nádia explicou muito bem a questão da referência, né? Então, ela não é considerada uma doença profissional porque ela não está claramente descrita no decreto 3048. Porém, ela pode ser reconhecida como doença ocupacional se tiver um nexo, ou seja, o pessoal da enfermagem, a área médica, o pessoal que trabalha no hospital, ele tem um contato porque aumenta o risco do contágio contra o Covid-19 por causa do trabalho dele. Então, aí a gente começa a se preocupar exatamente em fazer esse processo de investigação, tá? Para a gente poder fazer ter a relação do nexo causal entre a atividade e a exposição. Só que aí eu trago uma coisa a mais, então já que a doutora Nádia já explicou, eu vou trazer uma coisa a mais. Trabalhar em casa, no teletrabalho, pode ser que a gente consiga se isentar, consiga reduzir a exposição ao Covid. Porém, a gente está exposto a outros tipos de doença que talvez a gente não estaria no escritório ou estaria mais controlado. Por exemplo, Ler e Dort. Será que a empresa está fornecendo os equipamentos ergonômicos necessários? Será que o monitor está na altura certa, a cadeira é regulável, ele consegue trabalhar numa mesa confortável ou não? Ele está totalmente numa postura incorreta e desconfortável, proporcionando dores na coluna, por exemplo, e além disso, a doença que ninguém vê, a saúde mental.
Como é que está a questão de estresse, ansiedade e depressão? Porque o próprio dia a dia já é caótico porque a gente está numa pandemia. Então, imagina só, já todo dia vem notícias ruins, números subindo, etc. Já é estressante. Associado a isso, eu acredito que todos estejam passando, que estão no home office, reunião atrás de reunião. E antigamente a gente podia atrasar lá 3, 4 minutos no cafezinho na reunião. Hoje passou 1 minuto, a pessoa já te manda mensagem, SMS, ou seja, você está com aquela sensação de estar conectado 24 horas no trabalho. E é muito intenso. E será que está todo mundo, as empresas estão preocupadas isso com os funcionários? Então, eu trago esse ponto de reflexão para as empresas e para os funcionários entenderem, vamos fazer um dia sem reunião? É uma prática interessante. Vamos tentar verificar a necessidade para poder ir reduzindo a quantidade de estresse, ansiedade e depressão relacionada ao trabalho, às demandas do dia a dia. Associado a isso, né, a questão de doença, existe a falta de equipamentos ergonômicos. Então, assim, a empresa é responsável de fornecer os equipamentos ergonômicos? Relativo, tá? Por exemplo, todo mundo que precisar ter algum equipamento, a gente precisa... deixa eu voltar aqui. Todo mundo que precisar de um equipamento ergonômico, que precisar de uma cadeira, por exemplo, e tal, tem boas práticas de várias empresas que estão fornecendo mesas, cadeiras, a parte de, por exemplo, suporte de notebook. Se eu estou fornecendo suporte, eu tenho que fornecer o teclado extra e o mouse extra, para evitar que a pessoa fique com o braço, o punho levantado, digitando em cima do suporte. Então, tem algumas coisas que são boas práticas e necessárias, tá? A carga excessiva de informações recebida diariamente. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, juntamente com as demandas profissionais e pessoais. Hoje em dia, é muito difícil, é muito fina, a linha é muito tênue, né, entre eu estou trabalhando e eu estou em casa. Eu simplesmente desligo a tela do computador, eu estou em casa. Só que se me aciona o celular, e se eu tenho que voltar, ou se eu abro para ver um e-mail de final de semana, isso é complicado e tem uma preocupação do equilíbrio entre a saúde e o dia a dia do trabalho em casa. Então, é uma preocupação muito constante porque acaba afetando a saúde mental do trabalhador no dia a dia, tá? Eu trouxe aqui, comparando 2019 com 2020. Então, antes da pandemia e depois da pandemia. A questão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez aumentou 26%, sendo que os maiores ofensores desse indicador foi a questão de transtornos mentais, que aumentou 33,7%, e osteomusculares. Então, são indicadores que mostram a preocupação que a gente tem que ter com a questão do trabalho, a carga psicossocial cognitiva, com a parte estrutural antropométrica. Então, a questão de equipamento, a preocupação, porque isso está sendo refletido em números. Então, é um trabalho que acaba sendo bem delicado e estratégico para todo mundo, tanto para os funcionários quanto para a empresa. Tá? E como é que a gente consegue enfrentar? Aqui são algumas recomendações da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que eu trouxe. Por exemplo, limitar a carga de trabalho, o ritmo de trabalho e o gerenciamento de tempo. Então, às vezes, fazer algum tipo de treinamento, curso com os funcionários é legal para eles terem a autonomia de fazer essa divisão da carga de trabalho e conseguir gerenciar o tempo. A questão de violência e assédio acaba acontecendo se, porventura, você é acionado todo final de semana, toda noite, por trabalho. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. A questão de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Tá? Então, work-life balance é muito importante a gente ter esse equilíbrio, porque a gente acaba trabalhando mais que o tempo necessário e reduzindo o tempo de almoço, às vezes almoçando e entrando numa reunião, então tem que tomar muito cuidado com isso. Além da ergonomia no trabalho, então preocupação de fornecer os itens necessários e adequados, então que o funcionário tenha acesso a isso. A comunicação, então informação, treinamento, a promoção da saúde e o suporte psicológico. Então, o funcionário tem que ter um canal aberto com a empresa e com a consultoria necessária para ter esse acolhimento e evitar que chegue um afastamento, algum tipo de doença. Focando aqui na parte de teletrabalho, o que eu trouxe? De acordo com a CLT do artigo 75, do a linha A a E, a gente fala algumas coisas aqui que a gente tem que seguir. E o que eu achei mais importante é o item do 75E, que fala que o empregador tem que fazer expressa e ostensiva orientação com o funcionário que está em home office. Então, é aquele contato próximo. Não é porque ele está em teletrabalho que eu vou esquecer dele, não. Eu preciso ter esse contato, eu preciso saber se está tudo certo, se ele tem os equipamentos, como é que ele está trabalhando, se tem alguma demanda, seja ergonômica ou questão de psicossocial, cognitiva.
Então, o que fala a legislação e as boas práticas? Tem um aditivo contratual de teletrabalho, apesar da MP 1046, que saiu agora no mês 4, ela fala que é dispensada, só que essa MP, ela pode ser ou ela é, como é que fala? O termo que ele explica aqui, poderão ser adotadas. Então, são algumas orientações que a MP traz que poderão ser adotadas. Mas, como recomendação, é interessante que a empresa tenha o aditivo contratual para teletrabalho de todo mundo que mudou a jornada. Então, era presencial e agora está teletrabalho. A grande maioria das empresas já tem isso, já fizeram isso, tá? A questão de fornecimento de equipamentos ergonômicos, tá? Então, até a MP, para as empresas que não conseguem fornecer, não tem, podem fazer por comodato. O funcionário pode utilizar, depois ele devolve os equipamentos, mas que garanta que ele consiga trabalhar de maneira eficiente e segura dentro da casa dele, tá? A questão de suspensão dos exames ocupacionais, exceto os demissionais, tá? Isso aqui aplica-se somente para pessoas que trabalham em regime de teletrabalho, tá? Então, todos os exames poderão ser suspensos, tá? A empresa pode optar por isso, exceto os demissionais que deverão ser realizados da mesma forma. E todo mundo que tiver o exame vencido nesse período, a partir de abril até agosto, até 28 de agosto, eles terão até 120 dias para fazer, tá? Além disso, a maneira ostensiva, como é que a gente consegue orientar de maneira remota e garantir que o trabalhador tenha as informações necessárias? É treinamento e orientações. Então, treinamentos que envolvam a escolha do local de trabalho, para que ele consiga ter um local mais adequado, a instalação dos equipamentos, seja computador, mouse, teclado, carregadores e suportes ergonômicos, e a elaboração de uma cartilha ergonômica. Temos bastante cartilhas boas aqui, em órgãos aqui que estão na internet, a empresa pode usar como base para construir a dela, tá? Então, para fornecer e mediante comprovante de entrega. Então, é uma evidência que a empresa está preocupada com o funcionário que está trabalhando em casa e tem os itens necessários e está trabalhando de maneira ostensiva na comunicação e treinamento. E aquele termo de responsabilidade que até a doutora Nádia comentou, é importante ter como evidência, tá? Tudo isso, até em qualquer tipo de processo, alguma coisa, respalda o funcionário e o trabalhador, que a preocupação é compartilhada quanto à saúde e segurança e no teletrabalho. Além disso, a questão do SESM, CIPA e RH, o contato e comunicação deve ser constante, para que consiga ter esse contato e o funcionário tenha esse respaldo de quando sentir alguma coisa, quando estiver incomodado com algum item, alguma coisa necessária do item ergonômico, tem um canal direto. E a questão de análise ergonômica, vou mandar o ergonomista para todas as casas? Não necessariamente, tá? Porque isso é uma coisa, além de ser impulsiva na quantidade, na volumetria que a gente tem, mas é importante ter um canal com uma consultoria, um ergonomista, um engenheiro de segurança, um técnico que consiga dar um respaldo e orientações, tá? E nesse processo de videoconferência, o próprio representante técnico pode coletar informações para ver como está o posto, para ver se está tudo certinho, e aí dar respaldo para poder elaborar uma análise ergonômica para teletrabalho, para saber como a empresa está entregando os itens, fazendo os treinamentos, fazendo os itens, as orientações e algumas evidências. Então, consegue elaborar esse material. Agora, acidente de trabalho. Acidente de trabalho mudou alguma coisa com o teletrabalho? Não mudou nada. Tá? Então, o processo de investigação continua o mesmo. Eu posso me acidentar em casa? Pode, desde que seja um acidente relacionado à ocupação que está sendo realizada. Tá? Por exemplo, eu estou no meio do meu trabalho e vou lá trocar uma lâmpada. Eu subo em cima de uma cadeira e eu tropeço e caio. É um acidente de trabalho? Aí vem a pergunta que eu faço. No meu trabalho, prevê que eu troque uma lâmpada durante o dia? Necessariamente não. Então, acaba contornando um acidente doméstico. Tá? Então, a preocupação de fazer esse processo de investigação da empresa é exatamente isso, saber qual foi o tipo de acidente, se foi tomei um choque do notebook. É um equipamento que a empresa forneceu, a empresa é responsável em fornecer e a manutenção e o estado e a entrega, a devolução, no caso, dos equipamentos. Então, tem uma relação. Então, o processo de investigação continua, seja para home office ou seja para presencial. Então, aí a gente tem que se preocupar do SESB fazer a investigação, ou a CIPA, ou designado, tá? Eu frisei designado porque todas as empresas têm que ter um designado, pelo menos, e aí tem que ter uma formação de comitê que vai analisar e investigar. Então, um comitê formado pela empresa que consegue avaliar se realmente foi enquadrado como um acidente de trabalho, ou foi um auto inseguro, ou um desvio de atividade.
e é legal e fazer e transparecer isso para o funcionário com orientações, tá? Então, orientar quais são os tipos de acidente, quais são as preocupações, as precauções necessárias. Então, toda vez que for fornecer o equipamento, tá? Então, por exemplo, o notebook, o teclado, o mouse, suporte, explicar como funciona, como instalar, como fazer a manutenção, como configurar. Tendo tudo isso, a gente consegue garantir que o trabalhador recebeu as informações. Então, a gente consegue ter essa evidência, tá? E até aproveitando a questão do PCMSO e do PPRA, porque eu trouxe 2 itens aqui, a questão de CAT, tá? Então, em 2020, foram abertas mais de 390 mil CATs, sendo que delas, mais de 18 mil foram relacionadas à CID de Covid, tá? Que é o 34.2 e o 97.2, se eu não me engano. Então, a preocupação que a gente tem, será que, o Covid está tendo bastante abertura de CAT, precisa ter no PPRA, no PCMSO? Até respondendo à doutora Nádia também, eu compartilho com a visão que, para as empresas que têm risco técnico direto, então, hospitais, enfermagens, que têm exposição ocupacional, porque é o dia a dia dela, eu entendo que tem que estar assim, porque já faz parte do risco biológico. Para as empresas que não têm atividade direta, por exemplo, empresas administrativas, consultorias, que são características administrativas, eu não aplicaria no PPRA. Porém, eu documentaria tudo que eu estou fazendo. Então, todas as minhas boas práticas, seja o fluxo de investigação de caso suspeito Covid, fluxo de limpeza, tudo que eu estou fazendo como empresa, documentar e deixar em anexo. Se porventura algum fiscal, alguma pessoa em auditoria questionar, você consegue apresentar o PPRA e o PCMSO íntegro da maneira que tem que ser feita e os respectivos anexos. Então, o que eu estou fazendo na parte de estrutural de segurança? Está aqui, está no meu anexo. O que eu estou fazendo na parte de PCMSO? Na questão de rastreamento de casos, de conversa, de comunicação, de gerenciamento. Está aqui no anexo. Então, eu tenho 2 anexos aos documentos. Não é interessante deixar no documento porque acaba tendo toda essa preocupação de você, então quer dizer que administrativo tem risco biológico. Não necessariamente não é ocupacional, é uma coisa que a gente está numa pandemia, então eu recomendaria também fazer como se fosse anexo. Quando for necessário, você apresenta os 2 juntos. Caso contrário, você tem lá. O importante é documentar tudo que a empresa está fazendo para controlar os casos, para reduzir e para garantir a segurança dos trabalhadores. Tudo bem? O último slide que eu coloquei aqui são alguns materiais que vocês podem consultar depois na apresentação da Organização da Pan-Americana de Saúde. Tá? Então, são folders, são vídeos que são bem ricos e interessantes para compartilhar com os funcionários. Tá? Então, eu deixo aqui como consulta para vocês avaliarem. Tudo bem? Agora eu agradeço imensamente, é um prazer aqui estar falando com vocês e fico à disposição para dúvidas. Tá? E agora eu chamo o Dr. Valnei. Bem, muito obrigado. Bom dia a todos. André, obrigado aí pelas informações e o chamamento. Eu queria dizer que é muito confortável para mim falar logo em seguida de Nádia e André Nunes, né? Vocês viram quanto conteúdo, quanta substância, né, foram apresentadas aí, quase que esgotam o meu tema, né? A gente esperava transmitir alguma coisa aí na parte de teletrabalho, mas eles abordaram os temas com muita proficiência, com muita sabedoria também. Mas tem alguns detalhes que eu gostaria de transmitir, mas antes eu quero agradecer a BRH pela realização, a GSSO, na pessoa do Ricardo Albregat, pela sempre simpática colaboração e apoio aos nossos eventos, aos demais apoiadores, o Sidocal, o Sescomet, o Cinza, que são entidades patronais que abraçam bastante a nossa causa da BRH, e especialmente aí a organização do Corale, a Inês, a Gisela, o Carlos, porque trazendo esses temas sempre palpitantes, oportunos para nosso público de RH. Eu fiquei com a incumbência de comentar sobre o teletrabalho, especialmente diante dos nossos estudos e desenvolvimento pela SOBRAT, a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatendimento, que é uma entidade já com 22 anos de existência e que trabalha muito aí na divulgação e difusão das melhores práticas do teletrabalho. E, é óbvio, nós fomos muito demandados no último ano e meio, em razão da Covid.
porque uma das primeiras medidas mundialmente adotadas por todos os países foi o afastamento possível dos trabalhadores para teletrabalho, assim que a pandemia foi declarada pela Organização Mundial da Saúde. E o nosso governo também, imediatamente, assim que foi necessário, baixou instruções através de medida provisória, como a medida provisória 927, onde estabeleceu políticas de teletrabalho, de facilitação, de adoção do teletrabalho para todas as empresas como uma forma preventiva, né, em relação ao contágio do Covid. Então, nós tivemos aí um crescimento espantoso do teletrabalho em todo esse período, de lá para cá. Nós temos aí em estatísticas e pesquisas realizadas ou pela Sobrate ou por entidades muito próximas, de que certamente algo em torno de 80% dos trabalhadores que podiam ir para teletrabalho foram. E desses trabalhadores, a previsão é de que também cerca de 80% deles não retornem mais aos seus postos de trabalho, ou se retornarem, como é uma tendência que temos verificado recentemente, será num sistema híbrido, um sistema que irá conjugar o trabalho presencial com o trabalho remoto, né? Então, nós temos aí uma certeza de que o teletrabalho, de exceção, virou uma regra, passou a ser uma regra para todos os possíveis trabalhadores elegíveis aí para o trabalho remoto ou à distância, através das tecnologias de informação e comunicação. Bem, falando sobre Covid, nós tivemos inúmeras regras aí baixadas, orientações nesse sentido. Mas eu queria lembrar que, além dos próprios artigos 75A a 75E, que foi tanto comentado pelo André como pela doutora Nádia, onde no 75E fala da orientação ostensiva, expressa para os teletrabalhadores, né? Nós temos outros dispositivos na CLT que tratam do tema, como o próprio artigo 157 da CLT, que fala da obrigação das empresas adotarem e seguirem e orientarem seus empregados sobre as normas de segurança e medicina do trabalho. Nesse sentido, é claro, nos remete às normas regulamentadoras da Portaria 3214, lá de 1978, especialmente para o teletrabalho, nós podemos citar a NR17, que trata da ergonomia. Então, assim, não faltam regras, não faltam normas para que o teletrabalho seja praticado de forma saudável, com orientações seguras, não faltam orientações para isso. Na sequência, aí, nós tivemos não só notas técnicas 20 do Ministério Público do Trabalho, como bem mencionou a doutora Nádia e o André, mas também tivemos normas orientativas da própria Secretaria de Inspeção do Trabalho, né, que é a 14.127, que trata especialmente de como você praticar a prevenção e as normas de segurança e medicina para os trabalhadores de uma forma geral. E, obviamente, atende também os teletrabalhadores. Então, uma coisa que eu sempre digo é que não faltam normas para isso. O que faltam é práticas, né? O André trouxe muito bem aí questões de ergonomia que deveriam ser adotadas, questões de higiene, questões sanitárias, não só para os trabalhadores presenciais, não é? Nos seus postos de trabalho, com a higienização, com a disposição de kits de proteção, uso de máscara, enfim, mas para o teletrabalhador da mesma forma. Não é? As empresas vêm praticando isso, vêm de alguma forma transmitindo aos seus trabalhadores, e são situações perfeitamente normais, que hoje já estão até superadas. Nós tivemos, sim, aumentos aí de estresse
ocupacional, o estresse tecnológico, seja por reuniões por videoconferência, reuniões nas mais diversas plataformas que foram amplamente desenvolvidas nesse momento. Mas eu queria lembrar a todo o nosso público que nós temos hoje uma variável que é a pandemia, que nas épocas de normalidade não existia, e que a pandemia nos restringe a um posto de trabalho nas nossas residências, ao teletrabalhador ou num posto de trabalho na sua empresa, mas que impede, por exemplo, a interação das pessoas, né? Aquele momento de lazer e de descompressão que os trabalhadores poderiam praticar ao encontrar os seus colegas num cafezinho, num bate-papo, num almoço, num jantar, num cinema, num teatro, né? Seus amigos, seus familiares, isso tudo nós estamos inibidos. Então, a variável pandemia certamente está afetando muito mais isso, porque aqueles momentos de relaxamento, de descompressão, que eram normais no cotidiano nosso, deixaram de existir. Você mal pode se relacionar com a sua própria família, não é? Então, esse distanciamento físico, especialmente para o brasileiro, que o brasileiro gosta muito da proximidade, gosta muito dos momentos de um abraço, de uma aproximação, estão impedidos, né? E isso aumenta o nosso estresse. E muitas vezes nos remete até ao próprio trabalho. Faz com que a gente vou trabalhar porque eu já estou em casa mesmo, ou eu estou com o posto à disposição. Então, a gente fala, não, está havendo um excesso. Mas é porque a pessoa está se ocupando. Não é aquele momento ele quer se relaxar, ele não consegue ter a interação que ele gostaria de ter nas épocas de normalidade, né? A gente verifica isso especialmente naqueles trabalhos mais intensivos, né? As pessoas que, por exemplo, trabalham voltadas para o teleatendimento, o atendimento como num call center, essas pessoas, embora tenham uma carga reduzida, elas demandam muito mais atenção, porque o estresse delas é muito maior. Não é? O estresse é cotidiano, é frequente, não é intermitente como um executivo, por exemplo. Nós podemos aqui, de repente, parar e tomar um café, dar uma relaxada, esticar, fazer um exercício. Isso não acontece com um teleatendimento. Uma pessoa que está em teletrabalho atendendo um call center, por exemplo, ele tem uma constância de ligações e de atendimentos que muitas vezes, inclusive, reclamações, então ele tem que ouvir constantemente reclamações, num atendimento ao consumidor, por exemplo, e isso faz com que o estresse dele seja ampliado realmente. Então, nós temos que pesar um pouquinho que a variável pandemia, neste momento, está afetando sobremaneira o teletrabalho. Tem gente dizendo, o teletrabalho é prejudicial à saúde, é prejudicial à saúde mental, mas não é exatamente o teletrabalho, é um conjunto de variáveis que, nesse momento, nos impede de relaxar, de descompressar e assim por diante, né? Então, a gente precisa medir, e óbvio, todas aquelas medidas sugeridas, lembradas, tanto pela doutora Nádia, pelo André, são absolutamente necessárias. A gente vê que as empresas estão desenvolvendo criatividade nesse sentido. Elas estão passando a enviar vídeos em que as pessoas podem relaxar, estão enviando sugestões de break, sugestões de lazer, tudo via internet. E também cuidando dessa parte ergonômica. Como o André mencionou, há muitas empresas que liberaram, por exemplo, as suas cadeiras ergonômicas no trabalho para que o trabalhador levasse para casa. Liberaram as condições, por exemplo, de um mousepad, de um headphone, de um suporte para os pés, e assim por diante. Agora, imaginar que na sua residência o trabalhador tenha o mesmo posto de trabalho que teria na empresa, talvez seja uma falácia, não seja possível. Mas há muitas empresas também que até adquiriram mesas, móveis ergonômicos para mandar para a residência dos seus trabalhadores. Isso era uma prática
importante, necessária, valiosa, especialmente para aqueles teletrabalhadores que estão num estresse muito grande, numa pressão muito grande de teleatendimento, né? O que não acontece, por exemplo, com o executivo, né? Que ele tem a liberdade, como o André falou, eu trabalhei na minha sala de jantar, outros trabalhavam no sofá, com o notebook no seu colo. A pressão ocupacional não é tão grande nesse sentido. Essas pessoas tinham muito mais uma pressão mental do que a pressão ocupacional, da segurança ocupacional, né? Nós devemos lembrar aí que as mesmas medidas que são transmitidas, orientadas, adotadas para os casos de Covid ou de suspeita para o trabalhador presencial, teriam também que ser adotadas para o trabalhador à distância, em home office ou em teletrabalho. Não? Se a pessoa estaria impedida de trabalhar no presencial, ela também estaria impedida de trabalhar à distância. Não? Então, não é porque ela está na casa dela, mas ela está lá com suspeita de Covid, que você vai exigir o trabalho dela. Né? Então, isso tem que ser respeitado. Essa questão do afastamento, quando o médico determina o afastamento, não importa se ele está no presencial ou está em teletrabalho. Não é? É importante que a empresa respeite essa condição. Não é? E, havendo um caso de acidente do trabalho, ou um acidente doméstico, que pode ou não ser caracterizado como acidente de trabalho, isso precisa ser investigado. Eu lembro, mês passado, saiu muito uma notícia, foi dado publicidade, de um caso envolvendo a Avon, e eu falo porque o caso foi público, de uma trabalhadora que sofreu um acidente saindo de casa. Na verdade, ela não estava em teletrabalho, ela estava indo para o trabalho e, ao sair de casa, ela sofreu uma queda e se machucou. E, é claro, foi tido como um acidente de trabalho, mas como um acidente de trajeto. Não era um home office típico, não é? Ela não estava em casa trabalhando e aí sofreu o acidente em casa, como o André bem lembrou e trouxe uma imagem significativa. Pode ter tropeçado num fio, pode ter descido uma escada, seja fixa ou móvel, e caiu, ou se queimou porque foi esquentar o café, ou coisa parecida, né? Isso tem que ser investigado, obviamente, porque se foi um caso vinculado ao trabalho, né, no momento que a pessoa estava trabalhando e ocorreu um incidente qualquer, é óbvio que tem que ser caracterizado como acidente de trabalho. Não é? Mas não é porque ele está em casa que a empresa deixa de investigar, seja pela CIPA, seja pelo serviço especializado de medicina e engenharia do trabalho, se houve ou não o nexo causal. Aliás, nesse sentido, o próprio INSS tem uma instrução normativa, a de 31 de 2008, que fala que todo acidente de trabalho tem que ser caracterizado, tem que ser investigado para caracterizar o nexo causal. Né? Isso não foi alterado, não foi mudado com a pandemia, e isso precisa ser feito de qualquer jeito. Né? É importante, para finalizar a minha fala, é que as empresas adotem, quando houver casos de necessário afastamento, seja por Covid, seja por qualquer doença, ou seja, mesmo num afastamento, por exemplo, por gestação, ou um afastamento de férias, por exemplo, que ela tome atitudes que sejam preventivas nesse sentido, como, por exemplo, bloquear o acesso do seu teletrabalhador, mesmo à distância, né? Impedir que ele continue recebendo, por exemplo, mensagens, continue atuando, continue realizando tarefa, especialmente se ele estiver afastado por algum problema médico. Mas ele quebrou e torceu o tornozelo, não impede ele de trabalhar. Mas o médico deu afastamento. Bem, se está com afastamento médico, né, ele não pode trabalhar, ainda que ele trabalhe só com as mãos, ainda que ele trabalhe somente com a fala, não importa, porque há um afastamento determinado pelo médico. Isso tem que ser respeitado pelas empresas. Então, as medidas preventivas de bloquear os acessos,
comunicar o afastamento para os demais membros, especialmente a liderança. A liderança precisa respeitar isso, mas não fazendo contatos nesses períodos, né, com o teletrabalhador, porque ele está em casa, mas ele não está totalmente à disposição, não é 24 horas por dia. Então, isso precisa ser bastante respeitado. Então, o que eu queria comunicar, de uma forma geral, é isso, é transmitir que o teletrabalho, embora um trabalho à distância especial, um sistema inovador aí em relação à relação do trabalho, devido à distância do trabalhador, mas ele tem que ser tratado de forma igual, como se estivesse no presencial, e é a orientação que a gente traz para todos. E eu me despeço aqui de todos na minha fala, mas vou continuar aqui e apresento o Dr. Orion, que vai comentar um pouquinho sobre os nossos temas aí de hoje, especialmente trazendo detalhes e números aí do nosso Ministério da Economia, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Muito obrigado a todos, um ótimo dia e parabéns aí pela iniciativa da BRH e do Corale. Fica aí sim, Volney, que eu tenho perguntas para você no final. Ninguém me foge aí, tá? Vamos Doutor ficar Orion, aqui, obrigado. Com você agora. Bem, bom dia a todos. Obrigado, doutor Volney. Obrigado, Inês. Bem, minha vida aqui não está fácil, né? Falar depois da doutora Nádia, do engenheiro André, do doutor Volney, que já trouxeram tantos elementos para a gente refletir, é algo desafiante. E eu vou tentar, então, focar dentro da minha perspectiva de trabalho, né, dentro da Secretaria de Previdência, para trazer um pouco das informações de como a Previdência Social vem lidando com toda essa situação, o que foi feito, alguns números sobre essas questões. Eu vou até projetar uma apresentação aqui para facilitar a identificação desses números, mas antes eu não poderia deixar de agradecer a GSSO e agradecer a BRH pelo convite. É sempre muito bom estar nesses eventos, são eventos sempre com muita qualidade, então eu aproveito para me inteirar também de tudo que está sendo discutido do lado daí, né? A gente fica aqui às vezes do lado do governo e não conhece muito o que está sendo discutido e o que está sendo feito do lado daí, então é muito importante estar nesses eventos e para mim é sempre uma oportunidade muito, muito importante. Projetar aqui a apresentação, então. Eu, como disse, vou focar na visão que a Previdência Social, nos normativos que a Previdência Social trouxe em relação a essas questões desde o início da pandemia. Como todo mundo percebeu desde o início da pandemia, a gente teve que mudar muito dentro da Previdência Social e principalmente dentro do INSS a nossa forma de analisar a concessão de um benefício, a avaliação de uma incapacidade. Isso fez com que a gente trabalhasse com um processo simplificado de reconhecimento do direito, onde foi dispensada a perícia médica, né? Então a perícia médica ela não é realizada, é feita uma espécie de auditoria, mas o direito ele é reconhecido com base em atestados médicos. Então o trabalhador ele protocola o atestado médico e a partir daí é feito o reconhecimento ou não daquela incapacidade para fins de benefício previdenciário. Isso vai gerar algum impacto nos números que eu vou trazer para vocês, porque, logicamente, a avaliação é feita de uma forma diferente, a informação não passa pelo crivo do perito médico, então a gente vai ver que isso impactou bastante os números de 2020. Só gostaria desde já de pedir desculpa, eu estou sofrendo um dos efeitos hoje do trabalho remoto, meu vizinho resolveu furar uma parede, então vocês vão ouvir algum ruído aí de vez em quando, mas eu acredito que não vai demorar muito, mas qualquer coisa me avisem que eu tento melhorar o áudio aqui dentro do que for possível. Pois bem, assim que começou essa discussão, nós refletimos internamente sobre o que fazer, internamente quando eu digo dentro do governo federal, o que fazer diante desse cenário tão desafiante. A gente sabia que ele era muito desafiante para os trabalhadores, muito desafiante para as empresas e ainda mais desafiante também para o governo sobre como lidar com como responder rapidamente a tudo isso que a gente estava recebendo de demanda. E uma das tentativas foi trazer, no âmbito da medida 927, o afastamento do nexo entre o trabalho e a Covid, o nexo automático, né, entre o trabalho e a Covid. O artigo acabou sendo bastante mal interpretado e eu acho que ele, de fato, a redação dele não refletiu a intenção exata, que era reforçar aquilo que já estava na legislação. Ou seja, a gente não tem uma presunção de nexo entre a Covid-19 e o trabalho. A gente tem, na verdade, que avaliar, no caso concreto, se aquele adoecimento
de fato, decorreu de alguma exposição específica, de algum contato direto, de alguma, eu digo até de algum risco aumentado que o trabalho gere de exposição à Covid-19. Então, o artigo acabou sendo suspenso em medida liminar, né, pelo STF, e vimos, então, a necessidade de esclarecer melhor qual era a interpretação que a Previdência, que a gente iria adotar internamente em relação a essa configuração, a essa formação do nexo entre o trabalho e a Covid-19. E para isso foi publicada a nota técnica SEI, número 56.376, em 2020. Foi uma nota técnica publicada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Depois de ouvir diversas áreas do Ministério da Economia, foi ouvida a Secretaria de Trabalho, foi ouvida a Secretaria de Previdência, foi ouvida a Subsecretaria da Perícia Médica Federal, foi ouvida a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é a nossa consultoria jurídica, para então tentar direcionar qual seria o entendimento administrativo em relação à questão. Não se trata de uma interpretação da lei, até porque a gente não teria, é uma interpretação interna da lei, mas não é uma, na verdade, uma normatização, e sim uma publicização do entendimento que estávamos adotando internamente. E, basicamente, a conclusão que foi trazida nessa nota técnica, ela está disponível a todos, viu? Já eu passo até o link no próximo slide, quem quiser ter acesso, quem ainda não teve, mas ela foi disponibilizada a todos, e basicamente o que ela diz é aquilo que todos nós já discutimos no dia de hoje. A Covid-19 pode ser considerada uma doença ocupacional? Pode. Vai ser por presunção, ou seja, vai ser considerada uma doença profissional do trabalho ou uma relação de nexo técnico epidemiológico previdenciário? Não, por quê? Porque não há previsão da Covid-19 lá na lista A, B ou C do anexo 2 do Regulamento da Previdência Social, que são as listas que estabelecem os nexos profissionais do trabalho e o nexo técnico epidemiológico previdenciário. Porém, o artigo 20, parágrafo 2º da Lei 8.213, ela permite que outras doenças que não estejam arroladas no anexo 2 sejam consideradas doenças do trabalho quando resultarem das condições especiais em que o trabalho é executado ou com ele se relacionar diretamente. Isso fica bem nítido numa situação que a doutora Nádia trouxe, que são os ambientes hospitalares, né? Principalmente naqueles em que está havendo o enfrentamento direto à Covid-19, o atendimento direto aos profissionais. E aqui a gente não fala só do médico, só do auxiliar de enfermagem, a gente está falando de todos que de alguma forma têm seu risco aumentado por terem contato direto, chegando no trabalho, saindo no trabalho, se relacionam com as pessoas que estão contaminadas. Então, desde que esse adoecimento decorra das condições especiais em que o trabalho é executado ou com ele se relacione diretamente, pode sim ser considerado uma doença do trabalho, e aí isso ser necessário, então, isso estartar todas as consequências de um acidente de trabalho. Outra possibilidade também seria no caso de uma contaminação acidental, né, que para o artigo 21, inciso 3 da Lei 8.213 prevê que seria a hipótese, por exemplo, de um trabalhador que exerce suas atividades no laboratório, acabar tendo contato com uma amostra contaminada, por exemplo, e sofrer uma contaminação acidental. Isso seria a hipótese do artigo 21, inciso 3, que também resguardaria, então, o reconhecimento do nexo entre o trabalho e a Covid-19. Em todos esses casos, essa nota técnica diz para a gente que quem vai avaliar a formação desse nexo para fins de benefícios previdenciários, observem bem essa limitação que eu estou fazendo, benefício previdenciário, ou seja, um benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, né, um benefício por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. Então, quem vai avaliar esse nexo técnico é a Perícia Médica Federal. Então, essa nota ela foi construída tentando responder a uma necessidade da Previdência Social. Para dentro de casa, eu digo, né? Assim, como que vai ser feita a avaliação desse nexo entre o trabalho e a Covid-19? Houve algum ruído na interpretação dessa nota, porque ela deixou de tratar de um aspecto que eu acho que é o aspecto que mais gera dúvida para as empresas do país, que está relacionado à emissão da CAT. Então, como eu vou emitir a CAT agora? Se é a perícia que faz a avaliação desse nexo, eu preciso deixar para a perícia, então, avaliar, ou eu, empresa, continuo tendo a obrigatoriedade de emitir a CAT? Como eu disse para vocês, o recorte dessa nota foi para avaliação de concessão de benefício. Por isso foi citada a perícia médica. Porém, isso não exclui a responsabilidade da empresa de fazer a emissão da comunicação de acidente de trabalho quando constatar
a existência de uma doença no trabalho, ou seja, quando constatar que o trabalho foi o desencadeador, ou pelo menos foi uma concausa do desencadeamento da Covid-19. Então, isso aí causaria a necessidade de emissão de uma comunicação de acidente de trabalho. E isso vai ser avaliado no âmbito da empresa, por meio de toda essa investigação que o engenheiro André trouxe para a gente, e que, de fato, é relevante, é assim que a gente vai chegar a uma conclusão precisa em relação se a doença decorre ou não do trabalho realizado pelo trabalhador, né? Então, foi esse o objeto dessa nota técnica. E aí, como isso gerou muita dúvida, foi publicada uma notícia no site da Previdência Social. Eu deixei o link abaixo aí desse slide da notícia para vocês. Depois eu posso até encaminhar o slide, né, caso queira divulgar com os colegas. Mas eu deixei esse link especificamente porque ele traz a notícia e a nota técnica. Então, para quem quiser ter acesso, ele já traz também acesso ao conteúdo da nota técnica. E nessa notícia que foi publicada, ela foi publicada na forma de perguntas e respostas, para ficar bem didática, e ela reforça isso que eu disse. Foi, não? Opa, desculpa, eu ouvi um áudio, achei que alguém tinha me feito alguém que está com o microfone aberto, Orion, desculpe, pode seguir, por favor? Imagino, posso sim, Inês. Então, aqui foi esclarecido a questão da CAT, da responsabilidade de emitir a CAT. Foi reforçado que a nota técnica cuidou do reconhecimento do direito para fins previdenciários, mas não trouxe nenhuma disposição relacionada à emissão da CAT, que continua regulada pelo artigo 22 da Lei 8.213, e caso a empresa não emita e isso seja reconhecido pelo INSS como um nexo entre o trabalho e a Covid-19, esse nexo seja reconhecido pelo INSS, essa empresa estará, inclusive, sujeita a multa, por não ter emitido, por não ter feito o reconhecimento dessa relação entre a doença, entre o trabalho e a doença. Então, os critérios para a emissão da CAT continuam sendo os mesmos que temos atualmente. Ou seja, investigação, verificação de associação e verificar se o trabalho é uma concausa, se as condições especiais em que o trabalho é realizado ou influenciaram no adoecimento do trabalhador. E aí, quando a gente fala de condições especiais, a gente fala talvez de uma exposição aumentada desse trabalhador, né? Um termo que a gente pode utilizar para tentar identificar o que seriam essas condições especiais, ou até mesmo uma relação direta, né? Por exemplo, os médicos que estão ali na linha de frente fazendo o atendimento dos pacientes com Covid-19, a chance de ter contraído a doença no âmbito do trabalho é muito maior do que fora do trabalho, em virtude da natureza da atividade que ele está desenvolvendo. Então, tudo isso está esclarecido, tudo isso foi publicizado, e essa é a posição da Secretaria de Previdência. Mas ainda ficou muita dúvida. Eu preciso agora orientar, então, os meus profissionais internos a como fazer essa investigação, a como tentar identificar se, de fato, a Covid-19 tem alguma relação com o trabalho. O trabalho foi um desencadeador dessa contaminação do trabalhador. E aí, a Secretaria de Trabalho, esse ano, publicou uma nota técnica, a nota técnica 14.127, em que trouxe diversas orientações para o SESMIT, principalmente, e aí foi muito focado nas empresas que têm SESMIT. E uma das conclusões dessa nota, que eu registrei aqui nesse slide para vocês, é que o médico não deve se basear apenas no diagnóstico da COVID para solicitar a emissão da CAT. Então, não é porque o trabalhador se contaminou por COVID que a CAT tem que ser emitida. É necessário avaliar, um dos pontos fundamentais a ser avaliado pelo médico do trabalho é o atendimento pela organização das exigências contidas na portaria conjunta da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e do Ministério da Saúde, número 20, aqui é aquela portaria que replicou as medidas de prevenção trazidas pela OMS, né? A OMS publicou várias medidas de prevenção, e principalmente nos ambientes de trabalho, e isso foi replicado nessa portaria conjunta aqui, publicada em 2020. Essa é a portaria geral, e a gente tem a específica para frigoríficos, que foi a 19. Então, olha que interessante esse direcionamento que a Secretaria de Trabalho nos deu. Ela nos disse assim, olha, eu preciso, um dos pontos essenciais para verificar a relação entre o trabalho e a contaminação pela Covid-19 é o atendimento das medidas de segurança, as medidas de controle que foram publicadas pela própria Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Isso tudo que eu estou dizendo vai ao encontro do que a doutora Nádia já tinha dito, o doutor Volney, o engenheiro André,
todos caminharam nesse sentido, e o que eu estou fazendo para vocês é reforçar que isso consta também em documentos publicados pelo governo federal. Então, todo mundo está muito coeso nessa forma de interpretar a legislação. Logicamente, tudo isso que eu estou trazendo para vocês são notas técnicas, são formas de interpretação interna, e isso pode ainda ser debatido em muitas outras esferas, né, inclusive na esfera judicial. Porém, administrativamente, é isso que a gente tem, basicamente, de orientações para que as empresas possam estar atentas e possam conhecer os posicionamentos da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Agora eu vou começar a falar um pouquinho das consequências que a gente observou em alguns números e que a gente, não só que a gente observou, mas que a gente precisa estar atento daqui para frente. Tem tido uma preocupação muito grande, eu tenho recebido muitos relatos, muitas preocupações com o nexo técnico epidemiológico previdenciário, o NETEP, e com o aumento das possibilidades de vinculação de doenças não diretamente associadas ao trabalho, mas pelo contexto em que o NETEP foi construído, os dados eram de 2000 a 2006, né? Então, naquele contexto, o adoecimento era e a pandemia ela mudou muito o cenário de adoecimento no mundo como um todo, e no Brasil não seria diferente. Eu digo isso para reforçar o que o engenheiro André trouxe para a gente, das questões do aumento dos casos de transtornos mentais e do aumento dos casos de doenças osteomusculares, né? Que a gente teve essa relação bem vista aí nas comunicações de acidentes de trabalho. Então, o que eu trouxe para vocês é um histórico aqui de como se comporta a relação entre os benefícios considerados não acidentários, ou seja, não decorrentes do trabalho, com os benefícios por incapacidade temporária considerados decorrentes de trabalho. Os considerados não decorrentes do trabalho, essa linha de cima do gráfico, essa aqui começa em 85% e termina em 92%, e a distribuição deles, vocês podem ver que se altera muito ao longo do tempo. 2007 foi o ano de implementação do nexo técnico epidemiológico previdenciário, que elevou bastante as notificações de acidentes de trabalho, e isso vem caindo ao longo do tempo, fruto de diversos fatores, que não é o nosso objeto aqui hoje discutir, mas eu queria trazer esse dado para que a gente esteja atento para como isso vai se comportar quando for publicado, de fato, os dados de 2020, 2021, 2022, para a gente entender como a pandemia afetou essa distribuição e afetou o reconhecimento de que um adoecimento histórico. E aí eu trouxe o dado de 2020 preliminar, o dado de 2020 ainda não foi publicado no anuário, então é um dado preliminar ainda, e a gente precisa estar atento a isso, mas a gente observa justamente o que o engenheiro André já tinha trazido, um aumento grande dos transtornos mentais, e isso foi objeto de diversos estudos, né, já mostrando que, de fato, os transtornos mentais e comportamentais têm crescido em todo o mundo, fruto desse cenário de isolamento, dessa condição essa preocupação excessiva, dessa nova dinâmica social que estamos vivendo, inclusive para aqueles que estão realizando trabalho em casa, que não estão numa situação normal de teletrabalho. Isso que a gente está vivendo não é uma situação normal de teletrabalho. É teletrabalho com o filho correndo em casa, é teletrabalho sem as condições, sem o planejamento adequado de estruturação de um ambiente específico, é o teletrabalho em que você não pode sair para encontrar um amigo, você não pode muitas vezes trocar uma ideia com um amigo. Então, é tudo muito, muito mais complexo, e a gente vai ver isso refletido em algumas CIDs específicas, e os transtornos mentais a gente já pôde observar, por exemplo, em 2020, o maior número de benefícios concedidos por transtornos mentais nos últimos anos, né, desde a série histórica que eu trouxe, desde 2006. O que eu digo a vocês, aqui, esses benefícios que eu estou trazendo são os benefícios que foram considerados de natureza previdenciária, ou seja, nenhum desses benefícios foi vinculado ao trabalho, foi considerado como consequência do trabalho. Mas é uma preocupação, é algo que a gente tem que estar atento, e o CIDF é um dos que a gente mais vem estudando no âmbito da Secretaria de Previdência, para entender como ele vem se comportando e os impactos dele na concessão de benefícios previdenciários. Outra análise que eu trouxe aqui, também relacionada aos dados de 2020, são os casos de acidentes de trabalho. E aqui eu trago tanto os acidentes
comunicados. Quando eu digo acidentes, eu generalizo para acidentes, doenças do trabalho, doenças profissionais, aquilo que foi objeto de uma comunicação de acidente de trabalho ou de um reconhecimento de nexo técnico entre o trabalho e o agravo. E aí a gente observa que, de fato, a gente teve, como o André já tinha adiantado para a gente teve mais de 18 mil casos de CIDs relacionadas à Covid. Eu considerei as CIDs relacionadas à Covid o B34.2, o 04.9, o 07.1, o 07.2 e B97.2. A gente observa que, então, houve, de fato, o B34.2, que é o mais comunicado, houve um crescimento gigante. Isso é um efeito, logicamente, da pandemia em que estamos vivendo. Mas a gente observa que os CIDs relacionados à Covid foram responsáveis mais ou menos por 4% dos acidentes de trabalho em 2020. Então, as demais CIDs, 96%, as CIDs relacionadas à Covid-19, cerca de 4% dos acidentes de trabalho que tivemos em 2020. As atividades que mais tiveram comunicações relacionadas a essas CIDs são bem intuitivas. É a atividade de atendimento hospitalar, a principal, 58,19%. A administração pública em geral aparece em segundo lugar aqui, porque essa KNAI é declarada por todos os hospitais pertencentes à administração direta também. Então, a gente tem essa KNAI no âmbito da administração pública. Então, se o servidor ele não é de regime próprio, ele é vinculado ao regime geral de previdência, como é o caso de mais de 2 mil municípios no Brasil, quando ele adoece, a gente vai emitir uma CAT, e a KNAI vai ser a administração pública em geral. Depois a gente tem atividade de atenção à saúde humana. Em quarto lugar, vieram os frigoríficos. A gente acompanhou, a dificuldade que os frigoríficos tiveram para, de fato, conseguir implantar as medidas de controle. Isso foi noticiado em vários veículos de imprensa no país. E as atividades de atendimento ambulatorial, excetuadas as executadas por médicos e odontólogos. São as 5 principais KNAIs, sendo que mais da metade foi atividade de atendimento hospitalar. As 10 CIDs mais notificadas, e aí depois eu elenquei embaixo também aonde está a posição das CIDs relacionadas à Covid, mas a CID B34.2 foi a segunda CID mais notificada em 2020, ou seja, realmente a gente observa um impacto relevante do cenário da Covid-19 nas comunicações, no adoecimento do trabalhador. A gente teve a segunda maior causa de adoecimento em 2019, considerando o CID subcategoria. Foi uma CID relacionada à Covid-19, então é um dado também interessante que começa a mostrar para a gente os efeitos desta pandemia. E eu sei que eu já passei do tempo, por isso eu fui mais rápido no final, Inês, eu peço desculpas, mas eu queria passar todos esses dados e eu acho importante porque é muito difícil a gente ainda chegar a conclusões a partir desses dados, é tudo muito novo. Eu acho que agora, em 2021, a gente vai poder trabalhar melhor isso tudo. Espero que em 2022 a gente esteja num novo evento aqui com melhores conclusões sobre tudo que está acontecendo, Inês, e num cenário muito melhor, todo mundo feliz, todo mundo livre dessa pandemia. Eu acho que está um pouco distante, mas é o que todo mundo espera. Parabéns, Orion, foi muito bom. E eu vou começar com as perguntas, e a maioria delas está contigo, tá? Então, vou começar com você, Orion. O Gilberto, ele pergunta o seguinte: transtornos mentais adquiridos em home office são acidentes de trabalho? É uma pergunta que não possui uma resposta tão exata como um sim ou não. A gente vai ter que avaliar. Para isso, a gente vai ter que investigar. Isso decorre das condições em que esse teletrabalho está sendo organizado. O trabalho é uma concausa para esse transtorno mental. Vou citar um exemplo. Saiu uma notícia logo no início da pandemia, num site de economia, dizendo que os trabalhadores estavam trabalhando em média 3 horas mais com o home office estabelecido. Era a média de acréscimo de horas de trabalho para os trabalhadores. Isso é um fator que pressiona, um fator psicossocial que pressiona, de fato, o adoecimento mental? Sim, você tem uma sobrecarga de trabalho. Não sei como esse cenário se alterou depois disso, eu não vi nenhum novo estudo sobre a questão, mas tudo isso vai contribuir para a gente ter que fazer essa avaliação. Então, posso dizer que pode haver relação ou não pode haver. Mas eu penso que essa pergunta esteja ainda mais associada ao nexo técnico epidemiológico previdenciário. Se eu tenho a identificação de uma CID-F, pode ser associado, mesmo esse trabalhador estando em trabalho remoto, pode ser associado
ao trabalho e assim ter o reconhecimento, a presunção a presunção relativa de que aquela doença decorre do trabalho? Pode, isso vai ser formado sim, porque está lá previsto na lista C do anexo 2 e há essa presunção relativa, e aí caberá, logicamente, à empresa identificar essa nova situação de trabalho, essa nova organização, que a condição de trabalho desse trabalhador específico foi alterada, e aí ela pode contestar esse reconhecimento perante a Previdência Social. Mas o NETEP ele continua plenamente válido para o período da pandemia, não houve alteração. E essa síndrome de Burnout pode ser considerada também um acidente de trabalho? Ela basicamente é a CID mais comum de relação de transtorno mental com doença do trabalho. Ela ainda não é uma CID implantada no Brasil, né, porque vai vir com a CID 11, a CID específica do burnout, mas a gente vê que ela decorre justamente do esgotamento profissional. Ou seja, ela tem como causa o trabalho. Pode não ser a causa exclusiva, mas é uma doença tipicamente do trabalho, o burnout. Agora também tem uma pergunta bastante interessante. Esse pessoal que faz vistorias em imóveis, tal, principalmente imobiliárias, né? Ou mesmo o pessoal de serviços, se ele pegar Covid, é a doença do trabalho? Também não tem uma resposta exata. Pode ser e pode não ser. Aí eu preciso remeter àquela nota técnica que eu citei lá da Secretaria de Trabalho. Quais as medidas de precaução eu estou tomando? Quais as medidas de prevenção? O que eu estou fornecendo para esse trabalhador para que ele, de fato, não tenha que se submeter a condições que possam aumentar o risco de contaminação? Por exemplo, eu estou fornecendo máscaras suficientes, adequadas para o uso desse trabalhador, estou fornecendo álcool em gel, garantindo o distanciamento social, ou eu estou colocando todo mundo da empresa dentro de um mesmo carro e distribuindo esse pessoal aí nos imóveis que eles têm que fazer vistoria. Como eu estou tratando disso? É isso que faz a diferença no reconhecimento. Então, não há uma resposta exata. Depende muito de como a empresa está atuando e aí verificar se o trabalho foi ou não uma concausa para esse adoecimento do trabalhador. Obrigada, Orion. Tem mais algumas, mas a gente vai deixar para fazer depois, para a gente pegar a resposta dos outros, tá? Muito obrigada por enquanto. Volney, agora é para você. A Liliane está falando o seguinte: o trabalhador presencial atestou Covid, mas sem sintomas. Ele é afastado, mas quer trabalhar home office. Pode ou é obrigatório ele parar e ser afastado? Obrigado, Liliane, aí, querida, por estar remetendo perguntas a nós, assim como temos hoje aí outros grandes amigos presentes. Eu vejo colegas e diretores da BRH, da Sobrate presentes, a todos que eu agradeço muito a audiência. Bem, se o trabalhador estiver com atestado médico determinando o afastamento, não importa se ele tem condições ou não de trabalho, né? Seja no presencial ou seja em teletrabalho. A questão é, às vezes ele positivou para a Covid, mas o médico entendeu que ele não precisava se afastar, tá certo? Ele estava em condições de continuar. Por exemplo, os assintomáticos, né? As pessoas que não apresentam os sintomas da Covid estão muito bem. Nós tivemos várias situações onde a pessoa está muito bem fisicamente. Eu vou lembrar aqui, por exemplo, os jogadores de futebol. Eles são testados, se apresentam positivamente, não são teletrabalhadores, obviamente, né? Mas eles se apresentam em condições, mas não vão praticar o esporte, né? Porque há uma determinação, o problema é o contágio com os demais, né? Então, os assintomáticos têm condições de manter o trabalho, mas aqueles em que determinam, ainda que positivou, mas já começam a ter sintomas e tem problemas ou respiratórios, ou febres, ou outros sintomas, então, nesses casos, é totalmente recomendável que ele se afaste do trabalho, ainda que remoto também. Viu? Legal. A Stephanie pergunta para você o seguinte: atestando positivo em teletrabalho, o monitoramento é feito por médico da empresa?
Não, em geral, vai depender. Ele pode ter um convênio médico da empresa e será monitorado por ele. Mas o Sistema Único de Saúde tem se aparelhado para fazer esses acompanhamentos. É, inclusive, necessário a comunicação obrigatória ao médico, né, desses monitoramentos, tanto da testagem positiva, quanto do monitoramento e a recuperação. Não à toa a gente vê todos os dias os números que são oficiais e outros não, né, mas que são divulgados entre aqueles que se apresentam contagiados e para um monitoramento, porque o monitoramento se dá também pelo cerco da pessoa, né, com quem ele teve convivência, com quem ele se relacionou, para ver se essas pessoas de relacionamento também não se apresentam contagiadas, de uma forma a conter o contágio, né? Então, esse monitoramento é feito. Se o trabalho é presencial, obviamente, o médico da empresa, o médico do trabalho, precisa monitorar, porque não vai permitir o contágio dos demais colegas. Se ele está em home office, o problema se dá em contágio familiar, né? Se ele pode estar transmitindo ou não. Então, esse monitoramento é importante, sim, e deve se dar. Ok. No caso, fora das dependências do empregador, é considerado, no caso, um contágio Porque o pessoal está me perguntando aqui, por exemplo, sai de casa, pega o transporte, aquele de trajeto, né? Se nesse trajeto, o transporte público, ele adquire o Covid, é um acidente de trabalho? Então, o nexo causal, com causa, como bem lembrou o Orion, o André, são absolutamente indispensáveis nesses casos, vão ser avaliados, né? Então, o transporte público em si, para o trabalho, não considera um acidente do trabalho. Não é um acidente, ele pode ter acontecido um contágio, né? Seja no transporte público, seja no transporte privado, ele pode ter transportado uma pessoa junto com ele no veículo, né? Ou ele ser um passageiro e se contagiou pela outra pessoa. Então, não necessariamente isso será caracterizado. Agora, imaginemos, por exemplo, que o contágio possa ter se dado num transporte coletivo oferecido pela empresa. Trabalhador rural, por exemplo, ou coisa parecida. Ele se deslocando entre, por exemplo, a sede de uma fazenda para o local de trabalho. E ali pode ter ocorrido um contágio coletivo das pessoas. Então, aí poderia ser caracterizado. Da mesma forma, eventualmente, num transporte destinado a trabalhadores da área de saúde e assim por diante. Então, a verificação da concausa, do nexo causal, é indispensável nessas situações para caracterizar ou não. Obrigada, Valnei. Agora, vamos para o André. André, por favor. No caso, temos uma pergunta aqui bastante... É acidente dentro de casa, né? Você fez um comentário, mas não sei se esse se encaixa. O Bruno está perguntando o seguinte: se a gente cai da escada e rompe o joelho no horário de trabalho, isso é acidente do trabalho? Então, é aí que começa. Então, até aproveitando, tem que fazer um processo de investigação para saber exatamente, sabe, como é que foi, qual horário que aconteceu. Então, nesse processo vai ser avaliado tanto a questão de afastamento, a questão do acidente, o local onde foi o acidente, e aí sim, a empresa, o comitê consegue avaliar a necessidade ou enquadramento do nexo entre a relação do acidente e com o trabalho, a jornada de trabalho, tá? Então, isso tem que ser avaliado sim, até porque se porventura ele fraturar o joelho ou torcer o joelho e ficar afastado, vai gerar um afastamento, então tem que ter a relação da entrega do atestado para a empresa e fazer esse processo de investigação. Então, não necessariamente, precisa fazer investigação para chegar e ver anexo, a causalidade, se realmente tem relação, ele estava no deslocamento, no horário de almoço, ele costuma descer uma casa com 2 andares, é um prédio, tudo certinho para poder avaliar e ter certeza se teve essa relação. Isso vai depender dessa investigação. Eu até complemento uma coisa, você me conserta se eu estiver errada. Porque se estiver nas dependências do trabalho, acontecer uma coisa dessas, é a CIPA que vai entrar, porque houve alguma falha de manutenção, etc. e tal.
Mas quando é em prédio, na residência domiciliar, isso vai envolver também a manutenção do prédio, do condomínio, né? Então, esse levantamento é meio criterioso, não é isso? Isso, tem que avaliar. Até porque, quando a gente estava todo mundo presencial e a gente ia almoçar, no horário de almoço, eu atravessava a rua e tropeçava, virava o pé, tinha uma investigação. Era uma avaliação para ver se era classificado ou não. Até no horário de almoço, tem na questão de trajeto, na questão de ida para o escritório, na questão de retorno. Então, isso vai ter que ser avaliado exatamente. Pô, foi a questão da residência dele, ou foi como você bem disse, a questão da estrutura do prédio que estava com algum problema de manutenção, alguma coisa que propiciou, e aí consegue avaliar. O importante é ter essa investigação para pautar essa relação, para a empresa conseguir ter o respaldo da abertura ou não de uma CAT. Ok. Agora, tem aqui o Gilberto Ferreira. Independentemente da atividade, as empresas são obrigadas a emitir o CAT, o COVID? Tá, então vamos lá. Até aproveitando a fala do Orion, que é muito assertivo no aspecto que tem que ter uma relação de causalidade. Não necessariamente toda vez que eu contrair o COVID, que eu tenho que abrir uma CAT. Aí que tem que ter a relação com a atividade. A atividade dele, durante o trabalho, expõe ele a uma carga viral maior? Por exemplo, os enfermeiros, a pessoa que trabalha em ambulatório ou em hospital? Pô, sim, faz sentido. Não, ele é um auxiliar administrativo, ou é uma parte administrativa, ou então não tem relação. Até mesmo tem que ser avaliado com cuidado, porque imagina a pessoa que faz a limpeza do hospital. Teoricamente não é, só que está dentro do ambiente. Então, o trabalho de limpeza dela está expondo ela a uma carga viral maior, então pode ser considerado. Tudo tem que ser avaliado com a questão da demanda e a profissão. O que ele faz lá no trabalho, se está ou não exposto a uma carga viral maior, uma exposição a contrair o COVID. Aí sim fazer o processo de investigação e avaliar a abertura e dar os procedimentos. Perfeito, André, obrigada. Obrigado. Dona Nádia, pensa que você vai me escapar? Temos 2 perguntinhas aqui que eu estou unindo para você. Especialmente deixei de por último você. O Vinícius pergunta assim, se a empresa pode exigir a vacina. E o Antônio Marcelo pergunta se pode ser demitido se se negar a tomar essa vacina. Muito legal essa pergunta. Deixa eu aproveitar para parabenizar os meus colegas, brilhantes exposições. Seria muito bom ter tudo isso como fonte de pesquisa para as nossas consultas, né? E justamente essa é uma pergunta que meus clientes têm formulado com certa frequência, né? O que fazer quando o empregado se recusa a tomar a vacina? E isso tem sido feito, inclusive, por clientes internacionais que na verdade, percebi que estão sujeitos a regimes legislativos muito similares ao Brasil. Ou seja, toda a vacinação obrigatória, ela não advém de uma decisão da empresa, ela advém do próprio Ministério da Saúde, que impõe obrigatoriedade, por exemplo, da vacinação às crianças, como até forma de permitir o acesso à escola, etc. A Covid, por enquanto, não foi determinada pelo governo federal como uma da doença cuja vacina é obrigatória, nem aqui, nem em vários outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos. O que acontece, então? Nós temos, sim, uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho que divulgou o entendimento dos procuradores de que o empregado que tivesse a disponibilidade de tomar a vacina, inclusive custeada pelo próprio empregador, ao se recusar, poderia dar margem à dispensa por justa causa. Essa nota técnica, no entanto, ela precisa ser um pouco mais digerida por nós, operadores do direito, né? A justa causa, ela tem uma série de graduações, né? Então, vamos lá, para que eu pudesse cogitar da dispensa por justa causa, primeiro, a vacina deveria necessariamente ser fornecida pela empresa dentro de uma regra de saúde e segurança do trabalho criada dentro da empresa. Hoje em dia, veja, as empresas ainda não estão podendo adquirir porque as vacinas, os laboratórios não estão
liberando a compra direta pela empresa. Isso até foi liberado pela legislação, conquanto que 50% fosse distribuída ao SUS, mas os laboratórios mesmo, eu não conheço nenhuma empresa que ainda tenha tido ou já tenha tido essa possibilidade de adquirir, justamente porque não há vacinas disponíveis no mercado. Muito bem, ultrapassado essa restrição, vamos dizer que a empresa, então, pudesse distribuir aos seus empregados, não é? Ela teria que avaliar a razão da recusa. Por exemplo, a AstraZeneca, e aqui não estou fazendo juízo de valor, só reportando. Eu adoraria, tomaria qualquer uma, mas a AstraZeneca, por exemplo, tem tido uma série de restrições para quem tem um histórico de trombose, por exemplo, não é? As grávidas, etc. Então, se a pessoa estivesse naquelas condições, talvez ela preferisse se abster de tomar a vacina, e a empresa, então, teria uma justificativa. Outras justificativas são numerosas até, né? A pessoa já teve Covid, tem medo de tomar a vacina e reagir diversamente porque o seu organismo já tem anticorpos. Eu estou citando aqui sem nenhum conhecimento, não é minha área médica, mas juridicamente, eu diria que, via de regra, a empresa não poderá dispensar por justa causa um trabalhador que se recusar a tomar a vacina distribuída por ela própria, assim como também não poderá vincular o acesso do trabalhador ao ambiente de trabalho por ele não ter sido vacinado ou não ter ainda, não desejar publicar, tornar público se tomou ou não a vacina, até porque, vamos lembrar, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados e a decisão de tomar a vacina ainda é individual. Espero ter respondido, mas, assim, esse assunto ainda vai render, né? À medida em que poderá a empresa no futuro adquirir a vacina, talvez ela tenha elementos para dispensar alguém que, sem justificativa razoável, se recusar a tomar a vacina. Por enquanto, não. Eu vou aproveitar o gancho, no caso, Nádia. Está aqui o Gilberto Ferreira, me pergunta se eu posso dar justa causa a um funcionário que se nega ou utiliza mal a máscara e o distanciamento. Esse já é um outro contexto, ou seja, nós pregamos aqui, todos nós, os colegas, André, Orion, Volney, todos pregamos a necessidade de protocolos sanitários em quaisquer atividades econômicas. Se esses protocolos foram implantados, é de conhecimento público que eles devem ser respeitados. Se alguém põe em risco os colegas porque se recusa a usar a máscara, né? Nós tivemos vários exemplos ali de máscara com o nariz de fora, com a boca de fora, cobrindo os olhos, não é? Essas e outras atitudes que coloquem em risco a implantação, a efetivação de um protocolo sanitário poderão sim dar margem à justa causa. Mas veja, a justa causa ela tem graduações previstas na própria CLT. Pode ser que a pessoa não tenha sido treinada, pode ser que a pessoa não tenha agido de má fé, pode ser que a pessoa não tenha causado nenhum dano. Tudo isso deve ser analisado no contexto da graduação das penas, conforme a doutrina analisa o artigo 482 da CLT. Todas as regras devem ser obedecidas, por exemplo, se você, e o André pode nos ajudar aqui, não é? Pode ser necessário até uma advertência verbal, uma advertência por escrito, e, finalmente, notada ali a má-fé, pode-se pensar, sim, após uma investigação com direito de defesa, na aplicação da justa causa. O André vai complementar, mas eu acredito que isso é um modelo de gestão que os RHs têm que começar a treinar, a orientar, a fiscalizar, e se realmente houver uma displicência, como qualquer outro trabalho dentro da empresa, não obedeceu, justa causa. Certo, André? É isso, tem que fazer a gestão, exatamente. Tem que fazer toda a gestão, toda a documentação e deixar disponível até a questão de defesa, tudo certinho, para ser transparente com o funcionário também. Ok, gente, agora até pelo avançado da hora, é maravilhoso isso, realmente esse papo é bastante interessante. As pessoas que estão aqui, eu sou muito suspeita em falar, mas todos que estão aqui conversando são excelentes, são brilhantes, é por isso que o Corale existe, e o Orion já faz parte do Corale, não dá para escapar mais, tá? Eu agradeço de coração a todos e peço para o Carlos, que é o nosso coordenador do Grupo do Corale, para fazer as últimas considerações e o bye-bye para todo mundo. Pode ser, Carlos, por favor? Claro, é uma grande satisfação agradecer a todos, doutora Nádia, doutor André Nunes Chiara,
Dr. Volney, que são integrantes do CORAD, e agora já indicado para participar também o Dr. Orion, que todo mundo já fez aquele vivo. Obrigado a todos. Maravilhosa apresentação. Inês, você foi brilhante nessa condução. Desculpe aqueles que não conseguimos responder às perguntas, estão anotadas aí pela Inês, e ela vai dar posteriormente um retorno aí, depois de consultar um dos nossos brilhantes expositores. Muito obrigado a todos, ficamos aí à disposição para recepcionar novos temas que eventualmente sejam nos sugeridos, e tenham um excelente dia de trabalho. Muito obrigada. Encerramos, então, nosso encontro de hoje. Um bom dia para todos. Até logo. Bom dia, bom dia. A ABRH São Paulo trouxe até você mais um conteúdo relevante. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. ABRH São Paulo. Conhecimento e desenvolvimento.